Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que a palavra de Deus venha fortalecer, edificar a sua vida, para que você faça aquilo que é da vontade do nosso Deus. Irmãos, vivemos em uma época em que muitos que se dizem crentes não têm palavra. Eles não têm, não buscam, não apreciam a palavra de Deus. Eles preferem dar ouvidos àquilo que homens dizem, mesmo que não haja confirmação na palavra de Deus. Aquilo que os homens falam para eles, eles acreditam e começam a orientar-se por aquilo que todos dizem. Falam que é uma revelação especial do Espírito Santo. Não há confirmação bíblica, não há confirmação escriturística. E mesmo assim, muitos seguem. Muitos olham para homens, para algumas igrejas, e acreditam que estão fazendo a vontade de Deus, mesmo não seguindo a palavra de Deus. Crentes sem Bíblia, crentes sem palavra, crentes sem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando foi para Bereia pregar, depois de ter saído de Tessalônica, encontrou alguns irmãos que, diferente da igreja ou de algumas igrejas atuais, eles apreciavam a palavra de Deus. E nós vamos ler o texto de Atos, capítulo 17, o verso de número 11, que nos diz assim. Leiamos. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo, após ter fugido de Tessalônica por causa da confusão que os judeus haviam causado ali, por causa da pregação da palavra, e porque aqueles judeus não estavam interessados na palavra de Deus como de fato ela se anunciava, eles começaram a perseguir Paulo, e Paulo teve que fugir de Tessalônica e ir para Bereia. Chegando em Bereia, Paulo foi para a sinagoga, como tinha costume de fazer. Quando chegava em uma cidade, ele pregava primeiro nas sinagogas, vendo ali a aceitação dos judeus da palavra de Deus. Ele começava a pregar para todas as outras pessoas que estavam à sua redondeza. Mas nós encontramos que algo especial nos crentes de Bereia. A palavra de Deus diz que aqueles de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Ou seja, está falando dos judeus, daqueles homens que frequentavam a sinagoga. Esses eram mais nobres. Por quê? O que dava nobreza a eles? Não era a sua condição financeira, não era a sua alta classe social, mas o que dava nobreza àqueles homens era o fato deles ouvirem a palavra com toda a avidez. Eles receberam a palavra de Deus com toda a avidez e examinaram nas Escrituras para ver se de fato as coisas eram assim. Aqui nós vemos duas coisas importantíssimas para os crentes dos nossos dias.
receberem a palavra com avidez, com entusiasmo, receberem a palavra de Deus sabendo que ela procede de Deus e examinar nas Escrituras para ver se de fato é assim. Para ver se não há um engano, para ver se não há algum tipo de engodo na proclamação da palavra. Para saber que ela é legítima, autêntica palavra de Deus. Ela precisa ser confirmada pela própria palavra de Deus. E é isso que nós vemos. Nós vemos os crentes de Tessalônica recebendo a palavra de Deus. Eram homens e mulheres que frequentavam a sinagoga e que quando Paulo pregava, quando Paulo anunciava, eles estavam atentos, eles estavam dispostos a ouvir, eles se colocaram diante de Paulo, absorvendo todos os ensinamentos que ali eram passados. Mas eles não fecharam de imediato com Paulo. Não fecharam. Não disseram, nós cremos nisso e pronto, acabou. Nós realmente ouvimos o que você falou e como você é um servo de Deus, nós não vamos duvidar daquilo que você diga. Meus irmãos, hoje há muitos pastores que dizem o seguinte, que ele é um homem iluminado por Deus, que ele é uma pessoa diferenciada e que as pessoas não podem duvidar daquilo que ele diz e daquilo que ele fala, porque é como se fosse o próprio Deus falando. É uma mentira. Todo o pastor legítimo, todo pastor que é de fato de Deus, ele tem um compromisso com Deus, que é de dizer somente aquilo que Deus revelou na palavra dele. Não é falar aquilo que eu penso, não é falar aquilo que eu acho, não é falar aquilo que agrada as pessoas, mas falar de acordo com a santa e bendita palavra de Deus. Eu fico feliz como pastor quando alguém faz uma simples pergunta para mim. Pastor, onde está isto na palavra de Deus? Confirme o que você está falando, confirme o que você está pregando, mostre para nós, de fato, onde a palavra, a Bíblia, mostra que isso deve ser feito desta forma. É uma alegria para mim. Eu não vejo como alguém duvidando daquilo que eu digo, mas eu vejo alguém buscando um conhecimento pleno e verdadeiro na palavra de Deus. É isto que todos os pastores, todas as pessoas deveriam fazer. Pastores ensinar aquilo que está na palavra de Deus e todos os outros quererem aprender somente o que está na palavra de Deus. Hoje nós vemos algumas novidades. Eu vejo as pessoas fazendo campanhas de oração, correntes de oração. Olha, 7 semanas de jejum. As pessoas vendendo toalhinhas, as pessoas vendendo óleo de unção, as pessoas colocando sal grosso, terra de Jerusalém, água do Rio Jordão. Onde está isso na Bíblia? Onde está isto? Eu falo onde está. Eu sei onde está. Nos textos que se referem à idolatria, nos textos que se referem aos falsos profetas, no texto que fala que Israel, a igreja, está adulterando, porque eles não estão vivendo segundo a palavra de Deus. Isto se encontra no texto em que diz que nos últimos dias haverá comichão nos ouvidos, para não darem ouvidos à bendita palavra de Deus, mas procurarão fábulas.
para crerem. As pessoas, muitos crentes, não querem a palavra de Deus. Querem seguir qualquer outra coisa, menos a palavra. Não querem andar segundo os princípios santos, retos, iluminados de Deus. Mas querem seguir aquilo que algumas igrejas dizem, alguns pregadores falam, mesmo que não haja confirmação bíblica. Parece que nós nos contentamos em ouvir e em fazer somente aquilo que nos agrada. Se o que ele está dizendo resolve, pelo menos por algum certo instante, parece que isso já me agrada. É interessante que quando alguém ainda duvida de alguns rituais que são usados, de vendas, de mercandagens dentro da igreja, algumas pessoas dizem, usando erroneamente a palavra de Deus, dizendo, não devemos julgar, não devemos falar contra isso, porque é o próprio Espírito Santo que está revelando. O Espírito Santo nos revela a vontade de Deus por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia. E não há nenhuma outra revelação que supere a revelação escriturística. Por isso, os crentes de Bereia, os judeus ali de Bereia, eles ouviram a palavra com toda avidez, mas eles não fecharam totalmente com Paulo. Eles vão falar, olha, nós vamos crer em tudo o que você disse. Mas para eles crerem, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Eles buscaram na palavra de Deus essa orientação, para ver se era de fato o que Paulo estava dizendo. E confirmaram e creram, se mostraram fiéis. Meus irmãos, procure confirmação da palavra de Deus, de tudo que você ouve, para você seguir, não vontade de homens, mas a vontade de Deus. E aí sim, você será abençoado e ser edificado na palavra do Senhor. Que Deus esteja o abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, que a tua palavra ilumine o nosso caminho e que nós possamos buscar compreender a tua palavra, buscando nela mesmo a instrução para a nossa vida. Que o teu poder nos auxilie nessa nossa jornada pelo conhecimento da tua palavra. No nome santo do teu filho amado Jesus que nós oramos. Amém.